E aí, gente, quando vocês estão se sentindo assim sufocados no lugar, significa que o lugar não está dando possibilidade de você expressar todo o seu potencial. Lute para expressar todo o seu potencial, mas saiba que o seu chefe ou a sua chefe não é teu pai nem tua mãe, eles não têm que dar o playground para vocês, entendeu? Se ali não tem campo para você se desenvolver, para você expressar todo o seu potencial e você fica ali por conta de seguro-desemprego, você está se colocando numa condição medíocre e está fazendo marcas de mediocridade no seu psiquismo. A partir do momento que você vai imprimindo essas marcas no seu psiquismo, você vai levando isso para a sua comunicação para o mundo. E é uma comunicação inconsciente. Ela não é disfarçável, tá bom? Quem entende de expressões vai saber pegar, quem não entende vai saber sentir. E aí a pessoa vai querer ou não ficar próxima de você, querer ou não te dar uma oportunidade, querer ou não fazer um negócio contigo, tá bom? Isso por conta dessa comunicação que você tá trazendo aí. Então, assim, a Yara se sentindo sufocada, não queria mais ir trabalhar, tava começando a chorar. O espaço aqui não me dá espaço para eu desempenhar as minhas coisas. O meu negócio não é com dinheiro, não estou buscando segurança financeira, também não estou buscando 1 milhão. Mas eu estou buscando algo que faça eu me sentir conectada com um valor pelo meu trabalho, né? Proporcionar alguma coisa assim, tanto para mim quanto para o outro. E o desafio, eu acho Sim. que te motiva também, né? Se testar, se desafiar, se experimentar. Tem pessoas que têm motivações diferentes mesmo. E aí, quem que arcou com esse processo? Como é que foi seu processo de desligamento? Meu processo de desligamento foi. Como que aconteceu, né? Eu estava muito desanimada e eu sempre fui uma pessoa muito, ainda sou, muito transparente. Eu não consigo disfarçar que a situação, que eu não estou confortável com a situação, né? Então, assim, eu ia trabalhar, fazia o que tinha que ser feito, só que eu pensava, eu entrava já pensando, falava assim, cara, eu tô contando os minutos para ir embora, porque né, tem um tempo até você perceber que fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Esse mal-estar não vai durar um mês, ele vai se arrastar até eu definir isso que precisa ser definido. E aí, enfim, entrou a pandemia, né? Eu tive redução de carga, então eu ficava um dia em casa e um dia na loja. E aí, enquanto eu estava em casa, eu falei, cara, eu vou tentar montar um escritório. Meio que apareceu assim na minha cabeça como uma última oportunidade, sabe? Porque eu estava tão infeliz com a situação, eu trabalhava em loja que era voltada para o ramo de arquitetura, e eu falava assim, cara, arquitetura não é para mim. Eu não. Eu acho que não vai dar certo, eu devo ter alguma coisa, escolhi a área errada. Falei, ó, bom, eu não tenho nada a perder, estou no meio da pandemia e fico 3 dias por semana sem fazer nada, né? Sem carga horária de loja. Vou ver como que funciona para eu começar a pegar cliente, né? Só que ainda tinha muito medo. Então eu fiz uma parceria com 2 pessoas para entrar, fazer uma sociedade. O primeiro projeto que eu peguei foi de uma prima minha e eu fiz esse projeto. Sabe quando você pega e fala assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, mas eu vou fazer, eu acho que é assim. E aí fui, fiz, só que o negócio foi tão. Alavancou de uma forma tão rápida, né? Que aí eu continuei levando loja e escritório. A gente conseguiu fechar outros contratos de indicação. Foi tomando uma proporção maior, até que chegou um ponto que eu falei assim: bom, esse é o meu último mês na loja. Eu preciso pedir demissão porque eu não estou conseguindo, eu preciso de mais tempo para me dedicar ao escritório, porque senão o escritório também vai estagnar e eu vou perder essa chance aqui. E aí eu Uhum. falei, bom, tá, é o meu último mês. No dia que eu entrei na loja, a gerente me demitiu. E era o meu último mês. Então eu avisaria para ela que eu ia ficar só até o último dia, né? Se precisasse cumprir aviso Uhum. prévio, e foi o dia que ela me demitiu. Foi o dia que eu falei, cara, hoje é o meu último, eu vou avisar que é o meu último mês aqui. Então, enfim, acabou sendo bom porque eu consegui não sair tão
desprovida financeiramente, né? Consegui receber todos os benefícios e tal. Mas já tinha sido uma decisão, acabou calhando de vir antes do que eu imaginava. E você passou por algum processo de resistência, de medo de migrar do CLT Nossa, pro... demais. Quais? Demais, demais, porque eu pensava muito na segurança, né? Enfim, eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, né? E a minha família estava passando por um processo difícil financeiramente. Então foi a fase que eu tinha ali um dinheirinho e paguei uma parte da minha faculdade. Só que quando começou a cair esse dinheiro para mim, eu achava que era dona da parada toda, entendeu? Que eu ia sair gastando, aí o banco vai, me deu cartão de crédito. Então, cara, eu fiz muita dívida. Tipo assim, Quando eu ganhei muita. meu primeiro cartão de crédito, era um pequenininho assim, ó, parecia um brinquedo. Me fudi naquilo. Nossa! Cara, eu me lasquei assim, num grau, num nível. Eu fiz muita dívida. E aí eu fazia um empréstimo para cobrir o outro, eu tinha 3 cartões de crédito e ia usando conforme virava o cartão, sabe? Ia fazendo aquelas tumultueira toda. E aí, quando eu entrei nessa loja, eu já tava na minha cabeça, falei assim, cara, eu vou resolver a minha vida financeira, porque não dá, sem condições. Então, eu tinha muito medo de sair e ter que voltar para o emaranhado que eu estava. Porque quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, se eu não tiver uma fonte mínima para terminar de pagar aqui as parcelas dos meus acordos, dos meus cartões, já era. Eu vou entrar em dívida de novo. Então, assim, eu tinha muito, muito, muito medo. Mas aí eu entendi que eu tinha que ir com medo mesmo. E foi aí que mudou a minha perspectiva de venda. Por quê? Como é que eu trago dinheiro para o escritório? Vendendo. Então é isso. Então vou ter que vender. E aí foi nesse momento, né, que eu saí da loja e aí falei, cara, eu vou pegar o comercial. E eu lembro que eu cheguei, né, pro Lucas e pro Diego, que eram meus sócios na época, e falei assim, ó, seguinte, estou pegando um comercial, mas na primeira oportunidade que eu tiver de passar para outra pessoa, eu tô passando. Que eu não quero ficar com isso. No final das contas, enfim. Fiquei com o comercial, cuidei bastante tempo do comercial, entendi que era muito mais do que vender, que eu precisava estabelecer um processo, criar um produto, que eu precisava me identificar com aquele produto para vender, porque eu não ia conseguir vender algo que eu não me identificasse e que principalmente eu não conseguisse cumprir. E aí, depois de um tempo, eu passei para uma outra pessoa cuidar do atendimento, né? A gente contratou uma estagiária para ajudar. Mas, no final das contas, eu entendi que quem tem que fazer, quem eu gosto de fazer, é uma área que eu gosto de atuar. E aí, eu acabei saindo, né, desse escritório, né? Desse escritório que eu tinha, a sociedade, com o processo de atendimento todo redondinho, o produto todo redondinho, e falei, não, agora eu vou seguir carreira solo. Ó, você falou uma coisa muito interessante, né? Que quando você saiu do CLT, da loja, e você veio tentar empreender, você foi atrás de uma sociedade. Eu tô olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações aqui do que você tá falando, pra gente fazer análise aqui e mostrar pro pessoal como que a psicologia vai ajudar vocês aí nisso, tá bom, gente? Ela falou que ela tinha muito medo. Você falou assim, eu tinha muito medo, por isso eu entrei numa sociedade. Sim. O que isso significa? O que você descobriu? O que era esse muito medo e o que você descobriu do por isso eu entrei numa sociedade? Vamos aprender, gente. Pega esses caminhos aqui que vocês vão economizar, vocês vão chegar no sucesso antes. Qual que era o que eu pensava, né? Que se eu tivesse uma sociedade, se aparecesse algum prejuízo, eu ia dividir. Que se eu tivesse alguma dificuldade de resolver, alguma dificuldade técnica, eu poderia contar com outras pessoas, né? Olha só, que doido. Eu queria tomar uma decisão, só que eu não queria me responsabilizar por ela. Então eu decidi
eu decidi arrumar 2 pessoas para dividir a minha responsabilidade. Isso ia dar Olha, certo, gente? É lógico que não. eu tava atendendo uma moça, ela nem tá morando no país, assim, ela trabalha com culinária, né? E ela tava chamando uma amiga dela para empreender. E aí, a amiga dela, ai, vamos empreender sim. E daí, de repente, a amiga dela esfriou, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ela parou de fazer as coisas porque a minha amiga não fez a parte dela. Aí, né, falei, tudo bem, lá na frente a gente fala sobre isso, ela ainda não tá pronta para entender o que que ela fez. Aí essa semana eu peguei ela, porque agora ela voltou pro processo, ela fez a primeira venda dela de produto agora no Natal, ela aproveitou esse Natal, né? E daí ela conseguiu fazer muito mais do que as vendas que ela tinha pensado, sabe? Foi muito fácil para ela fazer a venda. Inclusive, quando você faz a sua primeira venda, você tem a primeira evidência de que você tem um negócio, tá bom? A Sim, sua primeira venda evidencia que você começou o seu negócio, né? Não é ter 100 vendas, é a primeira. Cuida sim, direito a dessa primeira. primeira, que você vai receber outras. E aí, ela fez sozinha tudo, fez publicação, fez foto, fez oferta, vai fazer o produto, vai entregar o produto e tudo mais. Aí eu perguntei pra ela, por que você precisava da menina no começo? Ah, é porque eu achava que eu não conseguia. Eu falei, olha só que interessante, né? É. Interessante assim. Eu chamei ela de filha da puta na sessão, tá, gente? Eu dou umas dessas de vez em quando. Falo, como você é filha da puta? Você não chamou a tua amiga pra ser sócia? Sim, Você chamou a tua amiga pra tomar no cu com você. é. Porque ela não precisava do conhecimento técnico da amiga para poder fazer toda essa entrega. Ela só queria alguém ali, né? Para segurar o BO dela. Então, ela estava usando alguém. E é isso que a gente faz quando a gente não se apropria do nosso tamanho. A gente fica contando com o tamanho do outro. E assim, é muito louco porque as relações só se desgastam quando a gente começa um negócio Sim. desse lugar, né? Porque eu tô projetando pro outro uma coisa que não tá clara pro outro que ele vai ter que fazer.